aqui ao lado de Yves Lafrança, médica, doutora Yves Lafrança, médica do nosso querido Guilherme Granda, que ele sofre de uma doença epimiliose. Fala para mim. Epidermólise bulhosa. É uma doença genética, rara, que acomete pouquíssimas crianças e infelizmente acometeu o nosso Gui, mas ele é uma força de um exemplo de superação, de força, então ver ele é muito inspirador. Deixa eu tentar entender o que causa, o que faz com que a criança nasce, ele nasceu com essa doença, por que ela acontece? É uma doença genética, então precisa ter um gene vindo do pai e um gene vindo da mãe. E aí, por infelicidade, ele pegou genes que eram defeituosos. Então, um clone do pai e um da mãe. E ele veio com a doença. A dele é a epidermólise bulhosa distrófica recessiva, que quer dizer que os pais dele possuíam esse gene, mas não tinham a doença. E quando eles tiveram o Gui, ele veio com a doença porque pegou justamente a parte que tinha defeito do gene dos pais. E aí, nesse caso, nesse período todo, porque são perguntas que eu fui pesquisando e vendo que as pessoas vão fazendo e tem essa curiosidade. Nesse decorrer todo, logo assim que ele nasceu, que foi descoberto, quanto tempo de vida os médicos chegaram a dar a ele? Porque eu sei que ele superou, né? Ele se superou. E por que essa superação? Como funcionou esse processo? Quando uma criança nasce com bolhas, é um desafio hoje ainda no Brasil e no mundo inteiro, do profissional de saúde conhecer a doença, porque é uma doença rara, e saber exatamente o que fazer. Então, a princípio, você vai pensar em infecção, vai pensar em outras coisas que são menos graves e que não exigem tanto cuidado quanto a epidermólise bulhosa exige. Por exemplo, tem a forma correta de pegar, não pode colocar em incubadora, não pode passar sonda pelo nariz, ou sonda pela boca, ou sonda vesical, que é para poder fazer xixi. Essa sondagem não pode ser feita. Então, quando nasce uma criança com bolhas, a primeira coisa que o profissional de saúde pensa, preciso intervir e ajudar essa criança a viver. No caso de uma criança com epidermólise bulhosa, isso pode ser fatal para ela. Então, as crianças normalmente morrem no primeiro ano de vida. E se ele passou do primeiro ano de vida, já é um milagre, já é uma grande vitória. E aí depois ele segue esse processo de ter bolhas ao toque, a qualquer atrito, ao atrito da roupa, da cama. Ele segue durante a vida e a gente tem pelos livros, né? Deus é sobre todas as coisas, mas pelos livros a gente tem uma média de 30, 40 anos de vida. Então ele tem uma longa duração. E eu te pergunto, é doloroso demais todo esse processo da bolha. Você como médica, né? A vida sempre é vida, mas você como médica, como você vê esse período todo, esses 30, 40 anos que ele, se Deus quiser, estará conosco aqui, mas como é que você vê isso? É muito doloroso para ele ou a vontade de viver é maior que tudo? É muito doloroso para ele. Eu, em alguns momentos, já cheguei a me questionar, será que vale a pena investir para que essa criança viva? Só que no final concluí que sim, que se você perguntar para ele, ele quer viver, né? Ele tem vontade de viver, de curtir a vida, de brincar, de fazer curtir o pai, os irmãos. Então vale a pena porque ver que uma criança pode viver assim, entre aspas, uma vida como outras crianças, que nunca vai ser normalmente, né? Mas que pode ter esses momentos, se a gente cuidar com carinho, me mostra que vale a pena investir e que vale a pena fazer de tudo para que elas sobrevivam nesse primeiro ano. Porque nós vamos sobreviver praticamente, vamos dar uma sobrevida paliativa a ele, né? O mais saudável possível. Exatamente. Então a gente pensa na parte nutricional, na parte tudo da prevenção de câncer, porque normalmente eles morrem por causa de câncer de pele. Então, por causa de prevenção de câncer, então a gente vai cuidando de todas as áreas. Doutora, muito obrigada, viu, gente? É esclarecedor e continua com a gente aqui porque a cobertura é completa. Boa noite, todo mundo está aqui. Opa, esse jazzinho tá bacana, meu DJ. Boa noite a todo mundo que está aqui. Obrigado por terem vindo. E eu queria, antes de tudo, dizer que eu estou preocupado. Vocês sabem que o Vasco está jogando, né, gente? Então, assim, o Vasco tem que ganhar hoje, gente, pelo amor de Deus. Se ganhar, ferrou. Então, assim, na minha cabeça, todo mundo aqui é vascaíno. Então, vamos mandar energia positiva aqui lá para São Januário? Não é por mim, não, gente, é pelo guia. Pro Vasco ganhar e deixar bem feliz.
Todo mundo aqui, ó. Energia positiva pro Vasco ganhar hoje. Cara que todo mundo ama aqui de coração. E que mostrar que apesar dos problemas, a vida também pode ser colorida. E o Gui viu no futebol esse mundo mais colorido. O Gui é vascaíno, graças a Deus, né? E o Vasco tem uma torcida super engajada em causas sociais. Um clube que tem a história mais bonita do futebol, que todo mundo sabe. E o Gui foi abraçado pela torcida do Vasco. Ele começou como o Gui do Vasco. Hoje ele já não é tão o Gui do Vasco, hoje ele é o Gui do futebol. O Gui do mundo. Que através do caso dele, da história dele, o mundo se apaixonou, ele chegou até a ganhar um prêmio da FIFA. E hoje é um dia muito legal, que a gente vai conhecer um pouco mais dessa história que cada vez mais encorajam as pessoas, as famílias, as mães, outras crianças também, e até a gente, de ver que, apesar dos problemas, o mundo também pode ser muito melhor. E hoje é um dia muito legal, também para a gente promover o pré-lançamento do livro do Gui. E eu queria agradecer demais as marcas que estão aqui presentes, a Conexão Américas, Grupo Rão, Magnífico Hamburgueria, Ó Água e a Acelera Produções, que está fazendo esse evento maravilhoso aqui pra gente. Então, vamos parar de papo e eu queria chamar já para cá a estrela do dia, né? As duas estrelas. Já pode já, gente? Primeiro a gente vai ter um videozinho aqui bacana pra gente ver, daqui a pouco a estrela da vida. Sabe por que a gente se arrumar? Sabe como é que é, né? Sejam muito bem-vindos ao pré-lançamento do nosso livro, Menino Gui, a História Não Contada. Até onde vai a sua fé? O quanto você acredita? Tem uma força dentro de você que faz com que nunca desista. Vamos aprender com uma história, preste atenção no que eu vou te contar. É o herói da vida real que não cansa de nos ensinar. Um milagre aconteceu, saiu do coma e reviveu. Quem é ele? Quem é ele? É o menino Gui. Neste dia tão especial, eu te convido a fazer uma viagem pela história do Gui, a história não contada, não relatada. Hoje é um mar, não só nas nossas vidas. A epidermólise bolhosa é uma doença rara e eu tenho certeza que na leitura desse livro, as mães atípicas, raras, e as mães comuns que enfrentam tantas adversidades no dia a dia vão se espelhar e vão se enxergar na nossa história. Com a força de um gigante, essa é a lição do pequeno. Com o apoio de sua família, foi possível prosseguir. Vai ser o médico do Vasco? Aham, vou pegar o jogador. Resgate dessa fé. Resgate da sua esperança. Resgate do amor. Resgate da sua
nesse momento. Tá na hora de eu sair daqui e encontrar com vocês aí no palco. Eu queria também chamar aqui pro palco o pai do Gil, Estevão Mourão. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado. Vamos, levanta a mão pro céu e canta comigo, vai lá. Vai ser tranquilo. Quando Deus cumprir o que prometeu, vai ser tranquilo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tranquilo. Agora sim, já em casa, família completa. Pode dar o microfone pro Gui? Eu quero perguntar para ele. Cadê o microfone? Ele tá com o microfone. Ali! Dá oi pro pessoal, Gui. Boa noite, pessoal. Tá feliz de estar aqui, Gui? Estou muito feliz de estar aqui essa noite. É uma honra vocês aqui, é do lançamento do meu livro. Gui, e pode ficar tranquilo, avisou a produção. Quando sai quando vai, a gente vai avisar. Pô, tá bom. Tá bom? Gente, agora a gente vai para o momento de algumas perguntas. Foram selecionadas 6 perguntas pela imprensa. E a gente vai estar fazendo aqui agora nesse momento. Fechou? Senhora da Rádio Tropical, pessoal. Olá, boa noite. Tayane, boa noite, como vai? A pergunta que nós gostaríamos de fazer, a Rádio Tropical Web Brasil, o que se tornou uma inspiração para muitos, especialmente para jovens que enfrentam desafios semelhantes. Que mensagem, Tayane, a senhora gostaria de transmitir aos jovens e aos pais sobre superação e esperança? É exatamente isso, é não desistir de lutar por aquilo que se acredita. É não desistir de mostrar para o mundo que você não é só mais um, que a sua causa, a sua luta tem importância, que o que você representa faz com que as pessoas vejam que vale a pena, que a inclusão, que a oportunidade pode ser não só de um pequeno grupo, de um seleto grupo, pode ser de uma comunidade, a comunidade das borboletas, a comunidade dos downs, a comunidade das pessoas que lutam por algo que antes não conseguiam. Então, e posso dizer que eu me ponho à disposição de lutas como essa, não só da epidemólise bolhosa, mas também englobando todas as síndromes e patologias que a gente sabe que não tem voz e vez. Quem quiser fazer mais uma pergunta, a gente tem mais um tempinho aí. Boa noite, meu nome é Juliane Camacho. Primeiro que tio Carlos Alberto não conseguiu, mas vamos ver se ele vai conseguir chegar. Mas a minha pergunta é pro Gui. Gui, depois de tudo isso que você ouviu, né, do seu paizinho, da sua mãezinha, das pessoas que te amam, não só o Brasil, mas o mundo, né? Que é muito querido, você é muito amado, primeiro por Deus, graças a Deus que Deus te ama. Deus te ama acima de qualquer coisa. O que você sente esse amor? O que você, uma criança tão linda, tão amada, o que você sente com tanto amor? O que você pode passar para os seus queridos seguidores, as pessoas que te amam? A tia quer ao vivo de você. Receber o amor é receber o
Boa noite. Queria perguntar para a Thay o que foi toda essa luta que gerou uma série de projetos de lei em cima da causa de crianças com epidermólise escolhosa. Então, a gente luta desde muito tempo, né, para conseguir toda o suporte, tanto de curativos, quanto de suplementos, quanto de equipe multidisciplinar qualificada, para que as pessoas consigam, né, para que os pacientes consigam ter o suporte que necessitam em cada demanda. Existem vários subtipos da epidermólise bolhosa, mas a que mais acomete os pacientes é a do GUI, que é a epidermólise bolhosa distrófica recessiva. E ela causa muitas atrofias no corpo do paciente. A luta com os curativos é desde que o GUI nasceu. Nós nunca tivemos, até então, ajuda do governo para custear todo esse curativo que é muito caro. E quando tudo viralizou, nós tivemos a oportunidade de chegar até pessoas que me possibilitaram criar uma lei. Eu sou autora da Lei GUI, onde nessa lei contempla ao paciente curativos, insumos, suplementos, uma pensão vitalícia para que esse paciente possa ter um suporte, uma ajuda para passar por tudo isso, porque são vários os fatores que precisam colaborar para o bem-estar do paciente. O paciente de epidermólise bolhosa, ele já tem a temperatura do corpo muito elevada. Eles sentem muito calor. Então, o ar-condicionado, mesmo no frio, às vezes, é ligado 24 horas na minha casa. Então, existe ali o custo da conta de luz. Então, essa pensão vitalícia é para, de alguma forma, tentar ajudar. Só que essa lei foi votada, sancionada em tempo recorde, só que, infelizmente, ainda não está com sua aplicabilidade. Mas nós estamos lutando por isso, e se Deus quiser, muito em breve, nós vamos colocar essa lei aí para cada um dos 59 pacientes aqui do Rio de Janeiro. E essa lei também levamos a Brasília, estamos esperando que essa lei seja votada, sancionada, para que se torne também em âmbito nacional. Boa noite, Rafael Ottoni, Palhaço Gorori está aqui, não podia deixar de vir. Né, Gui? Tô aqui, ó. Então, a pergunta vai para o papai, para a mamãe e para o Gui. Como que foi todo esse processo para transformar tudo isso em inspiração para construir esse livro querido que está surgindo hoje? Então, eu posso dizer assim que foi só um processo de recordar. Foi um processo ali de alinhar na cronologia e fazer uma linha para tornar compreensível a nossa história desde o início. Tanto é que eu dou uma pincelada lá atrás, desde quando eu era um pouco menina ainda, uma leve pincelada, porque o personagem principal é o Gui. E essa inspiração foi diária, porque um spoilerzinho do livro, dando um spoilerzinho, o nascimento do Gui já foi um aprendizado monstro, porque nós tivemos que, de um dia para o outro, aprender a ser pais de borboleta, a ser pais de uma criança com epidermólise bolhosa. E esse intensivão é relatado com muitos detalhes ali no livro. Então, assim, eu posso dizer que um trabalho maior que eu tive foi alinhar ali a cronologia para que eu me fizesse entender ao público. Mas a inspiração foi desde quando nós tomamos o solavanco de ter que nos tornar guerreiros. Olha aí, que afonso. Bom? A gente... Tá aí. Vamos estar aqui. Deixa eu quebrar.
quebrar um pouquinho o protocolo. Né? Nós preparamos isso aqui, quando eu digo nós, a equipe toda do Acelera, apoiadores, tem uma figura também, pediu para não aparecer, mas eu gostaria muito de poder falar o nome dessa pessoa, né? Que até nos emociona. Foi parte também, aliás, eu diria que é uma pessoa responsável para isso aqui acontecer, para o livro acontecer, enfim. Bom, mas pediu descrição, não vou dizer. Vou guardar esse segredo comigo. Mas enfim. Mas enfim, preparar isso aqui para a gente foi uma honra. Uma honra. Está sendo uma honra, mesmo com todas as dificuldades. Nós tivemos vários percalços no dia de hoje, mas Deus no controle, está dando tudo certo. E isso aqui está sendo realizado, tem um propósito muito importante, que é fazer com que as pessoas se conscientizem do tamanho desse problema, porque ele não é um problema só do nosso querido Gui, ele é um problema de aproximadamente 1.200 crianças no país. É um tratamento caríssimo que custa em torno de R$70 mil por mês. E a despeito do tratamento ser muito caro, ele requer uma atenção muito, quase que full time, uma dedicação, tempo integral praticamente, para o cuidado dos pequeninos. E quem vai fazer isso? Quem vai cuidar? Então a gente vai debater ainda, vamos bater um papo com a doutora, que daqui a pouco vai estar subindo aqui ao palco. Mas é muito importante que todos, quando saírem daqui hoje, entendam que nós não podemos deixar essa história sem repercussão, sabe? Essa história, por isso que o nome é Menino Gui, a história não contada. Quer dizer, o livro ele vai trazer, ele está trazendo revelações importantes e que certamente nós conversamos muito antes desse projeto. Vai ter gente reclamando, vai ter gente dizendo que é sensacionalista, vai ter gente dizendo bobagens, como já disseram nas redes sociais, mas é preciso, é necessário, com muita sensibilidade, com muito cuidado. Nós trouxemos isso no livro porque essa história precisa ser contada, não pode ficar escondida. Essa história precisa ser revelada, porque tem famílias que sofrem e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sei que a nossa sociedade é cheia de mazelas e problemas, mas olha, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa começar a fazer alguma coisa. E a gravidade, quem está vendo o Gui bonitão hoje, cara, você tá lindo hoje. Quem tá vendo o Gui com essa roupinha linda, tá de Vascão hoje. Hoje tem jogo do Vascão. Tá rolando, tá rolando? Daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho, né? Então não tem ideia, não sabe as marcas que nosso guerreirão aqui, ó, carrega na pele. Você tá vendo aqui a roupinha, coisa linda. Mas o livro traz algumas imagens que são fortes. Para quê? Para que as pessoas tenham consciência do tamanho do desafio. E a gente tem que enfrentar isso. Porque não é possível que famílias continuem sofrendo do jeito que a gente sabe que sofre. Porque o Gui teve repercussão, viralizou, está tendo apoio de algumas marcas. Gostaria até que tivessem mais marcas interessadas. Gostaria até que a gente tivesse mais engajamento. Mas o Gui, ele é um entre
cerca de 1.200 seres pequeninos assim, que carecem de apoio, de ajuda, de assistência. Então, por isso esse evento está sendo, foi construído e está sendo aí exposto para todos vocês, para que a gente consiga usar a história do nosso guerreiro aqui para sensibilizar as pessoas e fazerem elas entenderem que a gente precisa fazer alguma coisa, né, Gui? É isso aí. Vamos lá, deixa eu sentar, já falei muito, quebrei protocolo. Tem o pessoal do BOP ali esperando a gente. Tem a turma do BOP que quer fazer uma surpresa para você, Gui. Nosso querido Camacho, que é um artista, um artesão renomado, que faz umas esculturas belíssimas, trouxe junto com o BOP, eles trouxeram uma homenagem, vão trazer isso, mas já mudei tudo aqui, né? Mas é porque tinha que ser, tá? Porque o coronel precisa ir embora. Então vamos fazer essa... André vai me pegar, mas é necessário. Chama o coronel. Você queria chamar então aqui no palco o Coronel Camacho. Não, o Camacho não é o coronel ainda. Ainda não. O coronel Cobarde, a tropa do BOP, e o Camacho é o nosso querido artesão. Olha aí. Valeu, bravo. É o 01. Como esse símbolo representa muito para mim e para esse batalhão e para o Gui também, esse símbolo representa a vitória sobre a morte. E o Gui representa muito bem isso, porque é um garoto muito resistente, confia muito em Deus e tem muita força de viver. O batalhão do BOP é a mesma coisa. Aqui estamos com os nossos guerreiros, nosso comandante Corbajo, e para materializar esse símbolo aqui, para ele colocar na parede dele a caveira do BOP. Ele está com carteiros de eleição declarados. E está sendo uma grande honra entregar isso para você, com a representação desses grandes guerreiros do nosso Rio de Janeiro aqui, que infelizmente a maioria dos policiais do Brasil não são valorizados. Mas isso aqui vai representar muito bem a sua força. Força, arte e honra. Valeu. Tudo isso que a gente organizou aqui tem como base disseminar mais conhecimento e informação sobre esse desafio que as famílias enfrentam, que a Thay enfrenta, que a família toda do Gui enfrenta e tantas outras famílias enfrentam esse enorme desafio, né? Por que ela é considerada uma doença tão desafiadora? Epidermólise bolhosa. Por que é considerada essa doença tão desafiadora? A epidermólise é uma doença genética rara e que ela comete, especialmente a distrófica, que é o caso do Gui, que ela comete um gene chamado COL7A1. E é esse gene que ele faz, né, trabalha na produção do colágeno tipo 7.
O colágeno tipo 7, ele faz, é como se ele desse liga de uma célula para outra. Então, vamos imaginar um velcro. É como se, no caso, o Gui não tivesse esse velcro que está ligando uma célula à outra na pele, entre a epiderme e a derme, que são as camadas mais superficiais de pele. Então, qualquer coisa que encosta, qualquer tipo de atrito, o próprio dormir, girar de um lado para o outro na cama, isso vai causar bolha. Então, peraí, desculpa te interromper. Não, pode interromper. Tem essa mania de... Movimentos simples de se mexer na cama já gera lesões. Exatamente. É isso, tá? Acontece isso? Sim. Muitas das vezes... Não, ela tem microfone. As lesões dele, muitas lesões novas aparecem ao amanhecer. Quer dizer, ele vai dormir de um jeito, acorda de outro. A orelhinha dele é sempre lesionada, porque é onde ele apoia para dormir. Então, assim, é uma luta muito grande, porque raríssimas vezes da vida dele eu vi a orelhinha dele sem lesão. A orelha dele sempre tem lesão, porque é um impacto maior do travesseiro. As costas dele, o ombro dele. Teve uma vez que ele acordou sem a pele do ombro, não fez bolha. A pele se deslocou a ponto de grudar no pijama e a lesão se tornar algo ainda maior. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode pensar num muro de tijolos e que tenha o cimento que faz a liga, né, que dá a estrutura entre os tijolos. Então ele não tem esse cimento. Então qualquer vento forte vai desmoronar esse muro. Uma outra coisa que me chamou a atenção, numa dessas visitas à casa da família, eu percebi que uma das redinhas que faz parte do kit de curativos que cobre o corpinho dele, grudou na pele. O pai teve que ir correndo pegar um spray para espirrar, para tirar aquela redinha, né, da pele. E ele sentia muita dor. Quer dizer que a criança sente dor. A criança sente muita dor. Porque quando acontece a bolha, e muitas vezes ela perde ali o teto, a camada, e expõe a pele, está se expondo também as terminações nervosas. Então, é o que vai gerar dor, é o que vai transmitir a dor para o nosso cérebro. Então, ele todos os dias, em todos os momentos, ele tem dor. Se tem uma coisa do Gui, no Gui e em tantas outras crianças portadoras dessa doença, que aí sim é pegajoso, é o amor que elas passam para você. Isso é contagioso. Capacidade de superação, a capacidade de resiliência, o amor e a alegria dessas crianças que passam por isso todos os dias, dia, tarde, noite, madrugada. Muitas vezes vão dormir sem lesão e acordam todas machucadas. Essas crianças ensinam muito pra gente. E esse ensinamento, essa lição, essa alegria, esse amor pela vida, isso é contagioso. E que seja, que continue sendo contagioso. Se você chegou até aqui, carregue isso com você. Gui não nasceu com a pele errada. Nasceu com a missão certa. Ele veio para ensinar que o toque mais poderoso não é o que aperta, é o que acolhe. Que milagre não é ausência de dor, é presença de amor, mesmo na dor. Nesse livro, você vai caminhar por curativos, cicatrizes e madrugadas. Vai sentir o cansaço de uma mãe que não descansou e a fé de um menino que nunca reclamou. Onde a pele se desfaz, mas a esperança se costura todos os dias. Tayane não é só mãe. Ela é uma guerreira, enfermeira, advogada, nutricionista, uma pastora do próprio filho, muitas em uma só. Gui não é só paciente, ele é mestre, testemunha viva de que a fragilidade pode ser um disfarce de uma força secreta que o mundo ainda não aprendeu a decifrar. E talvez seja isso que você leve daqui. Um novo jeito de ver o outro, um novo jeito de enxergar seus desafios,
um novo jeito de ser grato, um novo jeito de viver. Porque Gui, com suas asas invisíveis, não voa para longe. Ele pousa na sua consciência e sussurra agora bem de leve. Vai, vive e não reclame. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, viajado dentro de si, no seu interior, e que depois desse relato todo vocês possam ajudar cada vez mais Guilherme Gandra. É isso aí. E comprem o livro do Menino Gui. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.